Fala pessoal, boa noite. Bem-vindo ao projeto Corpo dos Sonhos. Eu sou Enac Leite, para quem não me conhece, mas acho que todo mundo aqui já me conhece. Esse vídeo está sendo compartilhado apenas com o pessoal do grupo que vai fazer esse projeto, tá? Desde já agradeço a presença de todos vocês e conto com o comprometimento de todos vocês para fazer que esse projeto dê certo, principalmente para vocês, ok? Hoje a gente vai falar o seguinte, eu falo sempre que para você aprender algo e botar em prática é necessário treinamento, né? Então, o que vocês vão fazer hoje? Vocês vão começar a aprender um pouquinho sobre o que vocês comem, os alimentos, né? Então, assim, muitos de vocês comem e às vezes não sabe o que estão comendo e o que aquela comida está fazendo no seu organismo. Então, a partir de hoje, vocês vão ter noção do que aquilo ali pode causar de benéfico ou de maléfico para vocês. Então, tendo esse conhecimento, vocês já vão ter uma percepção melhor do que comer ou não comer. Ou seja, vocês já vão ter um direito de escolha. Você pode escolher realmente fazer uso daquela alimentação, daquela tranqueira ou não, entendeu? Vamos lá. Eu vou olhar aqui no tópico. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre calorias, macronutrientes e para que servem, tá certo? Vamos lá. O que são as calorias? As calorias são a unidade energética de qualquer alimento ou substância que possa ser queimada, né? Então, vamos dizer que você vai fazer um determinado movimento, você gasta energia, queima caloria. Quando você come alguma coisa, você está ingerindo calorias, certo? Então, como é que isso aí vai funcionar? As calorias, elas são advindas tanto do carboidrato, quanto da proteína, quanto da gordura. Sendo que elas têm valores parecidos, tá? Entre gramas, que eu vou citar agora. Por exemplo, o carboidrato, né? O carboidrato é todo alimento de origem vegetal, certo? E esse alimento ele é rico em açúcares, certo? Existem vários tipos de carboidrato. Tem os monossacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são os mais simples, os polis são complexos. São pequenas partículas unidas entre ligações, tá, que fazem com que ele vire um poli, ele vire um conjunto de açúcares. O monossacarídeo é uma partículazinha só, certo? Então, alguns alimentos que você vai comer vai ter uma velocidade de entrada maior, outras uma velocidade menor. Isso que significa ser um monossacarídeo, por exemplo. É um alimento que tem ação rápida de entrada. Você come ele tem um índice glicêmico alto, ele rapidinho vai estimular a insulina e vai entrar na sua corrente sanguínea. O polissacarídeo já precisa de um processo mais lento para quebra. Ele precisa ser quebrado. Imagina que aqui tem um buraquinho e aqui tem um cacho de uva. O cacho de uva é o polissacarídeo. Ele não passa aqui de uma vez, só passa uva por uva. Então, o monossacarídeo é como simplesmente fosse uma uva que você salta aqui, ele passa na membrana e entra na corrente sanguínea. E o polissacarídeo precisa ser quebrado. Então, ele vai sendo desmontado pelas enzimas, pelo processo digestivo, que leva tempo e também gasta energia para você fazer isso. Então, nossa opção sempre é tentar usar um carboidrato mais complexo para poder ter mais velocidade, mais tempo de digestão para poder ter uma maior segurança e evitar que você engorde, ok? Vamos lá para a próxima agora. As calorias das proteínas, tá? O que são as proteínas? As proteínas têm papel importante na construção de todos os tecidos do nosso corpo, cabelo, unhas, pele, pelo da barba, tudo isso, né? Então, o que as proteínas fazem? Você faz a ingestão dela, ela também vai ter um processo de quebra mais difícil ainda do que o carboidrato. E esse processo de quebra vai demandar também gasto energético, tá? Então, assim, quais são as fontes de proteína? Fontes de proteína, na maioria das vezes, de alto valor, você encontra nos alimentos de origem animal. São ovos, carnes de forma geral, de porco, de peixe, de boi, frango e aí vai. E os derivados do leite também, que também tem uma quantidade de proteína significativamente alta. Então, alguns carboidratos também contêm proteína. Por exemplo, feijão contém proteína, grão de bico, alguns outros grãos com menores quantidades.
mas em si eles são a proteína mais encontrada hoje no meio animal, ok? Então, sabendo disso, a gente sabe onde encontrar as fontes de proteína. E a outra fonte que a gente vai falar agora é a gordura, que são os lipídios. A gordura, ela é uma fonte também de difícil quebra, tá? O organismo dá um trabalho para quebrar e também ela demanda energia, ou seja, seu corpo gasta energia para consumir ela. Qual o benefício e qual o malefício de consumir a gordura, né? Vai depender muito qual gordura você vai escolher para comer, né? Tem as gorduras saturadas e as gorduras poliinsaturadas, tá? O que são essas gorduras? São gorduras mais e gorduras boas. É basicamente o que a gente precisa entender. Eu vou falar uma linguagem mais simples que todo mundo entenda. Uma gordura ruim é uma margarina, porque é um processo que é uma gordura saturada, uma gordura que nosso organismo não reconhece, tá? A manteiga já é diferente, que é de origem animal, tá certo? Mas assim, é bom evitar comer em quantidades. Tem as gorduras boas, que são as gorduras que fazem a faxina do nosso sistema circulatório. Essas aí, elas controlam o nível de inflamação no corpo da gente, né? Ela limpa o sistema circulatório, diminui colesterol, melhora a resposta hormonal do organismo, tá? Coisa que quando você consome a gordura ruim, faz totalmente o contrário. Você tem inflamação dos tecidos, inflamação a nível articular, sente articulação doendo, sente cansaço, sente estufado. Então, às vezes, aquela sensação de mal-estar do dia inteiro está relacionado com a alimentação, tanto de gordura quanto de carboidratos mal ingeridos, entendeu? Então isso aí é basicamente vocês entenderem como é que funciona o sistema de macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras. Agora o mais importante que vocês precisam saber, a quantidade de calorias que tem em cada grama, certo? Ou seja, cada graminha de carboidrato, não importa se seja farinha, se seja uma cenoura, se seja aveia, ele contém 4,5 calorias por grama, ok? Poxa, então se todos os carboidratos têm 5 gramas, tem 4,5 calorias em 1 grama, então todos os carboidratos são iguais, né? Vamos dizer que o nível energético sim, mas a forma que ele entra no seu corpo e a forma que ele está disponível no alimento que é diferente. Vou explicar um pouquinho para vocês aqui. Vou fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui uma embalagem de cuscuz, tá? Aqui eu vou olhar a quantidade de carboidrato na dose de 50 gramas. Então eu vou multiplicar por 100 para a gente arredondar. Em 100 gramas de cuscuz, aqui está com 50 gramas, tem 40 gramas para 50. Ou seja, a cada 50 gramas de cuscuz você vai encontrar 40 gramas de carboidrato. Se você multiplicar, vamos imaginar que eu vou medir 100 gramas de cuscuz, daria 80 gramas de carboidrato em 100 gramas de cuscuz. Se você calcular isso vezes 4, dá quanto aí? Deixa eu ver, vai ser 320 calorias em 100 gramas. Né? Agora vamos imaginar outro alimento, tá? Que em 100 gramas, cenoura aqui. 100 gramas de cenoura tem 9 gramas de carboidrato. Imagina aí, 9 gramas de carboidrato, se você multiplicar por 4 calorias, né, 4,5, vamos botar 4 para arredondar, vai lhe dar aí quase 40 gramas. 40 calorias, na verdade, desculpe. 9 gramas vai dar 40 calorias. Ou seja, 40 calorias em 100 gramas para 100 gramas de cuscuz, que vai lhe dar 320. Então, se você pegar isso aqui de noite como fonte de carboidrato e comer com um bife, com um frango, tu vai engordar. Você está colocando aí 320 calorias para dentro, tá? Então, se você pegar o mesmo frango, colocar com a saladinha de cenoura ralada, com azeite de oliva, tá? Você vai comer muito menos calorias e você não vai engordar. Uma característica das verduras é que elas têm uma quantidade de fibra interessante, tem pectina, que é um hormônio que sacia a fome, e ao mesmo tempo a quantidade de calorias que elas têm são tão poucas que o próprio processo digestivo gasta quase a mesma quantidade ou mais de calorias para fazer a digestão da mesma
entendeu? É como se você estivesse comendo e aquilo ali não fosse acrescentar caloricamente nada, né? Nutrientes tem à vontade, estou falando caloricamente. Então, assim, compensa você comer uma saladinha de verduras de noite com uma proteína do que você comer cuscuz. Muita gente que eu conheço aí come isso aqui de noite. Ah, tô com fome, vou comer cuscuz que eu fico cheio, tranquilo, vou dormir. Ou então de manhã cedo, tá? O que de manhã cedo até que não é errado, dependendo do tipo de atividade da pessoa, o que ela queira fazer. Às vezes ela precisa de muita energia para encarar o dia, às vezes ela sai o dia todo, não consegue ficar parar para fazer uma refeição e só vai parar lá para o meio-dia. Então isso aqui, vamos dizer, dá uma segurada, né? Porque você está usando de dia, seu metabolismo está acelerado, você está gastando energia durante o processo de trabalho. E à noite não, à noite você está parado ali, comeu ali, tomou um café, vai assistir televisão e vai dormir. E aí o que acontece com aquele carboidrato ali? O corpo entende que ele não precisa ser utilizado imediatamente e aí estoca aquilo ali como gordura, certo? Estou acumulando gordura, aquilo ali vai virar a gordurinha da barriga e outros lugares. Então nem sempre a gordura que você consome vira a gordura. O próprio carboidrato também, quando você consome em excesso, sem necessidade de utilização imediata, vai virar gordura, ok? Então, agora vem a dica da proteína, tá? A proteína, ela tem uma função importante também. Ela ajuda a controlar o carboidrato. Quando você utiliza, por exemplo, uma fonte de carboidrato combinada com uma fonte de proteína, essa mistura vai reduzir a velocidade de absorção desse carboidrato. Aquela mistura toda ali vai criar uma resistência com as enzimas e aquele bolo alimentar vai ser consumido mais lentamente do que você comer somente um carboidrato, somente o pão, somente o cuscuz, entendeu? Ou somente a cenoura. Então a proteína tem essa vantagem. Outra vantagem também dos carboidratos é, por exemplo, isso aqui. A aveia, um alimento rico em proteínas e fibras também. E ele ajuda também a limpar o sistema circulatório, reduzir colesterol e outras coisas mais. Então, por exemplo, se você pegar aquela aveia e colocar junto com uma banana, por exemplo, jogar uma aveia com uma banana e comer um ovo mexido, você vai estar comendo uma fonte de carboidrato de boa qualidade. A aveia também vai entrar com as fibras na banana e vai reduzir a velocidade de absorção. Então entenda que a combinação desses carboidratos, de alguns carboidratos mais lentos com outros mais rápidos, também pode ajudar. Caso você tenha uma necessidade de comer alguma coisa mais simples e não tenha outra opção. A aveia pode ajudar nesse sentido, ok? Então assim, combinar esses carboidratos são ótimos. E a aveia, a gordura, né? A gordura ela é muito mais forte do que o carboidrato e a proteína. Eu falei lá atrás que o carboidrato tinha 4,5, vamos arredondar 4 calorias por grama, e que a proteína também tem o mesmo valor, tá? O valor de proteína e carboidrato são iguais. 4 calorias por grama do carboidrato, 4 calorias por grama da proteína. Agora vem a gordura. Você sabe quanto tem de calorias na gordura? Adivinhe por aí. Chuta aí. Vou lhe falar aqui agora. 9 calorias por grama. Ou seja, ela é praticamente 2,5 vezes mais calórica do que o carboidrato ou a proteína. Agora imagine você come essa caloria dobrada aí com gorduras saturadas, que não presta para nada, tá? Que o organismo não reconhece, ela vai para o seu sangue e fica ali circulando na veia, entupindo tudo. Agora imagine você consumir essa gordura na quantidade certa e de uma gordura boa, dentro com castanhas, com azeite de oliva, entendeu? Com algumas leguminosas que também contêm esse tipo de gordura, com atum, com salmão. Então, adotar essas gorduras de forma saudável vai ajudar bastante também no processo de perda de peso, certo? É só calcular a caloria direitinho. Então, essa base que eu estou dando hoje aqui, pessoal, é só para vocês entenderem um pouquinho daquilo ali, como é que funciona, certo? E depois eu vou passar um pouquinho mais sobre quantidade de calorias, qual melhor usar. Mas aqui é só a base de conhecimento que vocês precisam entender para saber o que estão comendo, tá certo? Então hoje o conteúdo é esse aqui. Qualquer dúvida sobre isso, vocês podem perguntar lá no grupo que em seguida eu vou responder.
Fico muito feliz pela atitude de vocês de entrar no grupo. Espero que todo mundo assista o vídeo, dê um ok aqui, um joia e que siga tudo direitinho. E aprenda, porque quando você aprende, você não esquece mais. Nunca mais você vai errar. Só vai se querer, né? Se você quiser continuar comendo besteira, já é uma escolha sua, tá certo? Então, galera, muito obrigado aí. Fique com Deus. Boa noite.